Pessoal, antes da gente começar a nossa aula, eu trouxe aquela questão, né, que eu trago para vocês toda semana. Então, é uma questão que é para julgar verdadeiro ou falso. Eu peço que vocês me mandem no chat. Hoje eu vou até anotar aqui as respostas. Geralmente eu pego na gravação também, mas acho que hoje eu vou até anotar. Então, a questão é, caso seja constatado pelo sistema do controle interno a ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, a autoridade administrativa competente poderá informar ao respectivo Tribunal de Contas. Então, essa é a assertiva. Eu queria saber se vocês entendem que é verdadeiro ou falso. Pode mandar só um V ou um F aí no chat para mim. O que vocês acham aí sobre essa questão? Bom, estou vendo que todo mundo colocou verdadeiro, mas é uma questão que tem uma pegadinha, pessoal. Na verdade, ela é falsa. E eu vou explicar para vocês por que ela é falsa. Porque aqui, quando fala poderá, dá uma sensação de que é uma faculdade, né? Então, se o controle interno constatou uma irregularidade, ele pode ou não, né? Isso poderá dar uma ideia de faculdade. Só que, na verdade, ele tem a obrigação. Então, o dever, o verbo aqui seria deverá informar ao respectivo Tribunal de Contas. E aí a gente viu que essa obrigatoriedade, ela está prevista na própria Constituição, no parágrafo 1º do artigo 74, quando ela estabelece uma responsabilidade solidária para aqueles responsáveis pelo controle interno, quando eles tomam conhecimento da irregularidade e deixam de comunicar ao Tribunal de Contas. Então, a gente viu aqui na aula retrasada que o órgão de controle interno, responsável pelo controle interno, quando ele toma ciência de alguma irregularidade, ele tem que dar imediata ciência ao Tribunal de Contas. E aí eu trouxe até para vocês uma consulta, né, que foi a 751.297, no Tribunal de Contas aqui do Estado de Minas, e que nessa consulta decidiu que toda e qualquer irregularidade, porque eles estavam questionando, né, às vezes uma irregularidade menor, que o próprio órgão pudesse sanar, se ainda assim haveria essa obrigatoriedade. O Tribunal de Contas entendeu que sim, que qualquer irregularidade tem que ser imediatamente informada ao Tribunal de Contas. Então, eu não coloquei aqui, geralmente eu coloco a cor, né, coloco um arquivo com a corzinha vermelha, no caso, que seria falso, exatamente por essa pegadinha aqui da questão, que na verdade não é que poderá informar, ele deverá, é uma obrigatoriedade, não é uma faculdade do responsável pelo órgão de controle interno. Então, fica aí para vocês a resposta, e eu vou deixar no slide, quando eu for passar os slides, eu vou colocar a resposta, eu não coloquei no slide aqui, mas eu gosto de deixar para quando vocês estiverem estudando, não ficarem dúvidas sobre a questão. Então, foi isso. Obrigada pela participação. Pessoal, para mim aqui, o importante nessas questões não é se vocês marcaram certo ou errado, é realmente ver quem participou, né, quem leu e procurou responder a questão. Então, vamos lá para o tema da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos continuar falando sobre controle externo da administração. Na última aula a gente tratou bastante do Tribunal de Contas, falei muito das regras incidentes ao Tribunal de Contas da União, porque são as regras previstas pela Constituição. E hoje eu vou falar rapidamente para vocês sobre a estrutura do Tribunal de Contas aqui do Estado de Minas Gerais, que é um pouquinho diferente, pelo princípio da simetria, em regra, segue o que está previsto na Constituição para o Tribunal de Contas da União, mas tem algumas especificidades, tipo, a exemplo de que nos tribunais de contas estaduais, né, são menos o número dos conselheiros, né, no âmbito do Tribunal de Contas da União, são 9 ministros, o nome muda, mas vocês vão ver que, de modo geral, as regras são bem parecidas no âmbito do Tribunal de Contas da União e no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Então, o artigo 77 da Constituição do Estado de Minas prevê que o tribunal é composto por 7 conselheiros e
a gente viu no âmbito do Tribunal de Contas da União que a Constituição prevê que seriam 9 ministros, né, no caso do Tribunal de Contas da União. Aqui, no caso do Tribunal de Contas do Estado, são chamados conselheiros, que são os responsáveis por atuar, né, por tomar as decisões, por dar os pareceres no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Como que são escolhidos esses conselheiros? Então, o governador, ele pode escolher 3 conselheiros e a Assembleia Legislativa vai escolher 4. A Assembleia Legislativa escolhe os 4 livremente. Já o governador, quando ele vai escolher, ele tem que, 2 das opções dele tem que ser entre os auditores e membros do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, né? Então já tem que ser membros que já estão concursados do tribunal. É um ambiente restrito, ele vai escolher entre esses membros, e um é de livre nomeação pelo governador do estado. Então a gente vê que o critério aí é bem semelhante com o que acontece no Tribunal de Contas da União. Como a gente viu na aula passada, o que distingue, né, a atuação, se vai ser o Tribunal de Contas do Estado, ou se o Tribunal de Contas da União, ou se o Tribunal de Contas do município, quando nos casos do Rio de Janeiro e de São Paulo, é a natureza da verba. Então, se a verba for estadual, quem vai atuar é o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no caso, né, do Estado de Minas, e dos municípios mineiros também, é o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais que atua. Para ser nomeado conselheiro, também são os mesmos requisitos previstos para o Tribunal de Contas da União, tem que ser brasileiro, tem que ter mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos, e aí pode ser jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública, porque a gente viu que o tribunal ele tem essa atuação de diversas matérias, né? Então, pode ser, não tem que ser necessariamente conhecimentos jurídicos, e tem que ter experiência profissional nessa área por mais de 10 anos de exercício na função, né, ou na atividade profissional, que exige esses conhecimentos aí. Então, não basta que ele tenha os notórios conhecimentos, ele precisa ter uma experiência profissional na área. E os conselheiros, eles têm as mesmas prerrogativas dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Então, aplica as mesmas prerrogativas, impedimentos, etc. Sobre as garantias e as prerrogativas que os conselheiros possuem, eles possuem vitaliciedade, que eles não podem perder o cargo, a não ser por uma sentença judicial transitada em julgado. A gente vê que é uma garantia ainda maior do que a estabilidade dos servidores de modo geral, porque os servidores eles podem ser demitidos, seja por processo administrativo, seja por necessidade de redução de gastos, e no caso dos conselheiros, eles têm a vitaliciedade, que eles só podem perder o cargo, né, por causa de uma sentença judicial transitada em julgado. Então, é uma garantia a mais. Por que há a necessidade dessa garantia a mais para os membros desses tribunais? Né? Exatamente para poder garantir a independência na sua atuação, para eles não ficarem dependentes de questões políticas, etc. A gente viu que a nomeação ela é bastante política, né? Porque o governador e a Assembleia têm aí uma possibilidade de nomear esses conselheiros, mas eles tendo essas garantias, isso vai possibilitar que eles atuem com mais autonomia, com mais independência. Também a garantia da inamovibilidade, que também no âmbito do tribunal não faz tanta diferença, porque o tribunal ele está no estado de Minas Gerais, não vai, em Belo Horizonte, né, não vai alterar, para precisar haver a alteração de local desse conselheiro. Então, ele vai sempre trabalhar em Belo Horizonte. E aí, redutibilidade de vencimentos. Lembrando que os conselheiros têm a mesma remuneração de um desembargador do Tribunal de Justiça, que eles são o teto do Estado de Minas Gerais, né? Então, a remuneração do conselheiro aí, ela é bem alta. Ela é a remuneração mais alta no âmbito do Estado. Também no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tem a figura dos auditores, como nós vimos, que eles vão substituir os conselheiros na sua atuação.
E aí os auditores, ao contrário dos conselheiros, eles são concursados. Aqui no Tribunal de Minas Gerais, de Contas de Minas Gerais, são 4 auditores. E aqui a gente chama esses auditores de conselheiros substitutos, exatamente porque eles têm essa função, né, de substituir os conselheiros na sua atuação. Também no âmbito do Tribunal de Contas, tem um Ministério Público de Contas, a gente viu quando tratou do Tribunal de Contas da União, que os procuradores do Ministério Público de Contas, eles não têm vínculo com esse Ministério Público que a gente conhece, né, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. O Ministério Público de Contas é um órgão do Tribunal de Contas, então existe um concurso específico, não tem como um promotor de justiça que atua aqui em São Gotardo, por exemplo, um dia chegar a ser procurador do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. São carreiras diferentes, são órgãos diferenciados. Mas as atribuições são parecidas, porque ele vai atuar emitindo parecer, participando de sessões, fazendo representações, ele vai auxiliar aí na fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas do Estado. As decisões do Tribunal de Contas, pessoal, a gente viu quando a gente começou a tratar dos tribunais de contas que eles são órgãos colegiados, as decisões são colegiadas, né? Existe a possibilidade de decisões monocráticas, que é a decisão de um único conselheiro, no caso de uma liminar, por exemplo, que tiver mais urgência, mas essa decisão depois ela é referendada pelo órgão colegiado. Então, as decisões, em regras, elas são tomadas por esses órgãos colegiados que a gente vai ver, que é tanto o plenário quanto as câmaras, são 2 câmaras aqui no Estado, no Tribunal de Contas do Estado. E as decisões, no âmbito desses órgãos colegiados, elas podem ser de 3 naturezas, né? Elas podem ser de 3 tipos. Podem ser decisões interlocutórias, que é aquela decisão de um incidental, né? Antes que não pronuncia no mérito, é uma decisão anterior. Então, uma decisão no processo, uma decisão liminar, por exemplo, seria uma decisão interlocutória. Ela pode ser definitiva, quando o tribunal analisa o mérito do processo, ou ela pode ser uma decisão determinativa, que é uma decisão provisória, ela não vai analisar o mérito, mas ela vai encerrar o processo, porque não tem os pressupostos para a sua continuidade. Então, são esses 3 tipos de decisão. E dessas decisões, no âmbito do tribunal, também existem os recursos. Então, tem o recurso, são 4 tipos de recurso no Tribunal de Contas aqui do Estado de Minas Gerais. Essas regras, pessoal, elas estão previstas na lei orgânica do tribunal. A gente viu que uma das funções do Tribunal de Contas, dos tribunais de contas, é a função normativa. Então, os tribunais, eles estipulam suas próprias regras. A Constituição, ela traz um arcabouço normativo mais geral, com diretrizes, né? Mas cada Tribunal de Contas vai estabelecer a sua atuação mais pormenorizadamente. Aqui é feito por meio da lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Então, a lei orgânica, ela prevê a possibilidade de recurso ordinário das decisões definitivas no prazo de 30 dias, também prevê a possibilidade de agravo de decisões interlocutórias no prazo de 10 dias, os embargos de declaração, que assim como, né, no âmbito, vocês já estudaram do processo civil comum, né, da justiça comum, para corrigir a obscuridade, a omissão ou contradição no prazo de 10 dias, e também tem um recurso específico nos processos que a apresentação de parecer prévio, né, da prestação de contas, que é o recurso do pedido de reexame, que também é no prazo de 30 dias. Então, há possibilidade de recurso no âmbito dos processos no Tribunal de Contas aqui do Estado de Minas Gerais. As decisões, como eu falei com vocês, as decisões do tribunal, elas são colegiadas. Então, são órgãos formados por mais de um decisor, por mais de um julgador, aqui no caso, por mais de um conselheiro. Aqui no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a gente tem o Tribunal Pleno, que é formado pelos 7 conselheiros, e tem as câmaras, primeira câmara e segunda câmara. Então, o pleno, ele vai julgar os processos mais complexos, por exemplo, no caso de denúncias de licitações com valores mais elevados, e as câmaras vão julgar processos mais simples, em tese, assim, de questões mais simples.
O tribunal pleno, ele é constituído pelos 7 conselheiros, então, e para ele funcionar, ele precisa de um quórum mínimo de 4 conselheiros efetivos, para funcionar o pleno. Já as câmaras, né, dividem-se em 2 câmaras, elas são formadas cada uma por 3 conselheiros e 2 auditores, os auditores são os conselheiros substitutos, que a gente viu, e o quórum de funcionamento de cada câmara é de 3 conselheiros, que pode ser os efetivos ou substitutos, aqui os auditores. Então, essa é a formação dos órgãos colegiados do Tribunal de Contas, tanto o Tribunal Pleno quanto a primeira Câmara e a segunda Câmara. Só por curiosidade mesmo, atualmente eu trabalho na primeira Câmara. O conselheiro que eu trabalho, na verdade, ele é um auditor, ele é um conselheiro substituto, que ele passa um concurso, né? Chama Conselheiro Licurgo Mourão. E aí ele participa, ele está na primeira Câmara. Então, atualmente, eu estou no gabinete dele e os processos dele são julgados na primeira Câmara. Além... Deixa eu ver se tem alguém aqui. Aqui eu coloquei só uma foto do funcionamento, né, do tribunal antes da pandemia, para vocês terem ideia do posicionamento aqui dos conselheiros, que são 7 conselheiros no Tribunal Pleno, e aí também participa o membro do Ministério Público de Contas, uma pessoa representando, né, um procurador de contas, participa também, fica sentado ali ao lado do presidente da sessão. Só para vocês verem como que era, atualmente está tudo diferente, né, se vocês forem ver, agora está transmitindo também pelo YouTube, e as sessões, elas tá totalmente diferente, né? Apenas os conselheiros, você vê que eles estão de máscara, então essa foto aqui é uma foto mais antiga, eu coloquei só para vocês terem uma ideia e verem como lembra, né, nessa questão de formalidade, o próprio Poder Judiciário, mas lembrando sempre que o Tribunal de Contas não faz parte do Poder Judiciário, é só porque tem essa aparência de formalidade, né? Os membros, a gente viu que tem prerrogativas similares aos membros da magistratura. E, por fim, pessoal, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, assim como a gente viu no âmbito do Tribunal de Contas da União, além desses membros principais, né, os conselheiros, os auditores, Ministério Público de Contas, a gente também tem um corpo técnico robusto formado por profissionais de diversas áreas, porque, como a gente viu, o tribunal ele atua, essa questão da atividade financeira do Estado, ela envolve diversas áreas. Então, no Tribunal de Contas, a gente tem contadores, engenheiros, advogados, administradores públicos, economistas, tem gente de todas as áreas aí para analisar os processos, e dependendo, por exemplo, uma denúncia que for de uma licitação de uma obra, tem uma área técnica específica, um órgão técnico específico que analisa, formado por engenheiros, então, e advogados também, né, que vão analisar aquele processo. Então, o Tribunal de Contas é um órgão bastante técnico mesmo, formado por um pessoal muito qualificado, assim, de servidores de diversas áreas. Então, quando tem concurso no Tribunal de Contas, os concursos são diversificados, né, para entrar, tem pessoal de ciências contábeis, pessoal de todas as áreas, enfim. E tem o pessoal da atividade meio também, né, porque aqui eu coloquei atividade fim, que estão a ver com a análise das finanças públicas, da atividade financeira do Estado, mas tem todo um pessoal de atividade meio para que o Tribunal de Contas funcione. Então, tem o pessoal da TI, pessoal da limpeza, né, seguranças, etc. O pessoal que dessa parte mais administrativa do tribunal mesmo. Bom, pessoal, sobre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, eu queria dar para vocês essa ideia geral. E o último tema que eu vou tratar com vocês sobre o controle da administração é um tema que eu achei super interessante de trazer, que é sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que ela é muito tratada, principalmente quando a gente fala de direito administrativo, quando a gente fala de controle da administração pública.
O que é essa lei, né, de introdução ao direito brasileiro? Quando eu estudei, quando eu fiz na minha época de faculdade, eu estudei essa lei quando eu estudei direito civil, como lei de introdução ao Código Civil. Mas provavelmente vocês já que estão fazendo a faculdade agora já estudaram ela estudando como lei de introdução às normas do direito brasileiro. Porque entendeu-se que ela não era uma lei aplicada apenas no âmbito do direito civil, né? Era uma lei que tratava de normas do direito como um todo, né? Por isso que alterou-se o nome dessa legislação, parece uma alteração pequena de nomenclatura, mas significa muito para dizer que as normas trazidas por essa lei, que são de interpretação, na verdade é um decreto-lei, né? Porque ele é lá de 1942. Então são normas que se aplicam no âmbito de todo o ordenamento jurídico, não apenas no âmbito do direito civil. Ela é considerada uma lei, os autores, né, tratam que é uma lei de sobredireito, seria uma lei que ela não está acima das outras do ponto de vista formal, mas do ponto de vista material, ela está acima das outras leis, porque ela traz nos seus dispositivos como as outras leis devem ser aplicadas. Então, essa lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela traz normas sobre a vigência das próprias normas, quando as normas entram em vigor, sobre quando as leis são obrigatórias, sobre interpretação de normas, sobre aplicação da lei no tempo, aplicação da lei no espaço, isso tudo provavelmente vocês já estudaram no âmbito do direito civil, porque é lá no início que a gente estuda essa matéria. Só que por que essa lei, que a princípio, né, seria interessante no âmbito do direito civil, por que ela é importante para a gente aqui quando a gente trata de controle da administração? Porque em 2018, então, relativamente recente, por meio da Lei 13.655 de 2018, foram acrescidos à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 10 artigos. E esses artigos, eles tratam sobre normas de direito público e, principalmente, buscam trazer mais segurança jurídica na aplicação do direito. Buscam uma atuação mais responsável por parte dos órgãos de controle. Por isso que ela é importante para a gente aqui, porque ela vai trazer balizas de interpretação das normas pelos órgãos de controle, vai trazer balizas para a atuação dos órgãos de controle. Então, qual que foi o contexto? Por que essa Lei 13.655 ela foi necessária? Porque estava verificando uma hipertrofia do controle, um excesso da atuação dos órgãos de controle, uma atuação chamada voluntariosa do controle, que são decisões com base em convicções pessoais do julgador. E, além disso, o controle excessivo, ele acaba por engessar a atuação administrativa, é o que a gente chama de apagão das canetas. O que é isso? A administração, a gente sabe, é formada por gestores que não têm, também por gestores que não estão atuando de boa fé, a gente vê diversos casos de corrupção e etc. Mas quem atua na administração pública percebe que grande parte dos administradores e grande parte dos servidores que atuam na administração, eles atuam de boa fé. Só que com o excesso de controle, com a atuação desenfreada dos órgãos de controle, esses agentes, eles começaram a ter medo na sua atuação, porque tudo o órgão de controle pegava e multava e penalizava e falava que estava errado. Então, se engessou a atuação, porque o servidor falava assim, não, eu não vou inovar, eu vou seguir o básico do básico, que é o que eu sei que vai dar certo. Porque qualquer coisa que eu fizer fora da linha, qualquer coisa que estiver fora do entendimento do Tribunal de Contas, eu vou ser penalizado. E na administração pública, como em qualquer lugar, né, a gente precisa de inovação, a gente precisa de pessoas com novas ideias, que busquem novas soluções para atuação. Então, o que aconteceu era que estava trazendo essa atuação exacerbada dos órgãos de controle, estava trazendo insegurança jurídica para a atuação da administração. Então, um grupo de juristas se reuniu e elaborou essa legislação. No início,
houve muitas críticas, principalmente dos órgãos de controle, porque eles disseram, olha, essa legislação ela busca limitar a atuação dos órgãos de controle, o que vai trazer, de certa forma, impunidade, né? Porque está controlando, aí vai reduzir o controle. Mas, na verdade, o que a legislação busca é adequar o controle, né? É trazer, porque a gente sabe que tem abusos dos dois lados, tem abusos cometidos tanto do ponto de vista do controle e abusos cometidos tanto do ponto de vista da administração. E nem sempre o gestor, quando ele está atuando, ele está de má fé. Às vezes ele erra, né? Todo mundo é passível a erro, às vezes erros menores, erros maiores, mas não necessariamente ele está sempre de má fé, ou ele está sempre buscando a corrupção. E o que a gente viu foi essa crescente atuação dos órgãos de controle nesse afã, nessa tentativa de penalizar ao máximo os administradores públicos. Então, com base numa tentativa de trazer mais segurança jurídica e trazer balizas para a atuação dos órgãos de controle, essa lei foi publicada, alterando, então, acrescendo alguns artigos à lei de introdução às normas do direito brasileiro. Eu trouxe aqui uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, quando ele fala da obrigatoriedade da aplicação da LINDB pelos órgãos de controle, porque ela trouxe essa necessidade de consideração do agente, consideração do fato e das circunstâncias. O que eu vejo, pessoal, desses novos artigos da LINDB, é uma tentativa de trazer um pouco de empatia, assim, para a atuação do controlador, para ele ver que o gestor ele enfrenta diversos desafios na sua atuação. Então, nem sempre uma atuação errada ela é fruto de uma má intenção. Às vezes não era, às vezes ele não tinha os meios necessários, o pessoal necessário, as informações necessárias naquele momento. Então, é mesmo uma tentativa de trazer ao Tribunal de Contas um pouco para essa realidade do gestor, porque a gente sabe que a administração pública brasileira ela tem diversas realidades, né? A gente vai tratar de um município menor, como São Gotardo, com por volta de 40 mil habitantes, a gente vai tratar exatamente igual ao município de Belo Horizonte, ou exatamente igual ao estado, ou outros municípios ainda menores, né? Bem menores do que aqui, que a gente sabe que Minas Gerais tem mais de 800 municípios, então tem municípios muito pequenos, as realidades são diversas. Então, é uma tentativa de trazer essa luz para o controlador, para ele ter percepção dessas realidades e levar isso em consideração na sua atuação. Eu não vou tratar de todas as novas, são 10 artigos novos, né? Eu vou tratar dos principais que impactam diretamente na atuação do controle externo. Quando eu estiver falando dos dispositivos, alguns vocês vão pensar assim, não, mas isso é tão lógico, isso é tão óbvio, mas não era. Tanto que foi necessária uma legislação para trazer esse entendimento, né, para trazer esse olhar para o controlador público, para o controlador da gestão pública. Então, o primeiro dispositivo trazido pela Constituição, ele fala que as decisões, elas não vão ser decididas com base em valores abstratos, exemplo, dignidade da pessoa humana, moralidade, interesse público, sem levar em consideração as consequências práticas daquela decisão. E esse artigo também exige o dever de motivação da decisão no âmbito do controle. A decisão do controle, ela tem que estar melhor motivada, trazer os fundamentos daquela decisão. Então, isso está no artigo 20, que trata aqui nas esferas administrativa, controladora e judicial. Então, aqui não há dúvida que se aplica aos órgãos de controle externo, né, porque fala esfera controladora. Não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas dessa decisão. O que esse dispositivo busca? Trazer com que o gestor, com que o controlador, na hora que ele vai decidir, ele leve em consideração os impactos dessa decisão, né, no âmbito da administração pública, porque são questões extremamente delicadas. Então, trazer um pouquinho de razoabilidade na análise do gestor, então, do controlador. Então, por exemplo, o controlador, eu trouxe um exemplo aqui, bem prático, assim, que está sendo realizada uma contratação de itens hospitalares para fazer face à Covid. A gente sabe que foi uma emergência, né, principalmente no início da pandemia,
as áreas da saúde tiveram que correr para fazer compras, porque não tinha os materiais, máscaras, álcool, coisas básicas, assim, não tinha. A gente não estava preparado para isso. Então, o Tribunal de Contas suspende uma contratação dessa, porque ele verifica irregularidade. Mas quais as consequências disso, né? Será que não daria para manter a contratação e só penalizar? Né? Então, o tribunal ele vai ter que analisar as consequências práticas da sua decisão. Ele não pode só decidir com base em critérios abstratos, ele tem que analisar as circunstâncias da decisão. E nesse mesmo sentido, o artigo 21 traz essa questão também do consequencialismo jurídico. Então, que toda decisão do tribunal que for invalidar um ato, um contrato, ele tem que levar em conta essas consequências da sua atuação para a coletividade. Né? Então, no âmbito da limpeza de uma escola, vai suspender uma contratação de limpeza, mas e aí? O que vai ser feito? Como que aquele administrador vai atuar em face da ausência de um serviço relevante? Né? Então, é só trazer um pouco o gestor, o controlador, para essa realidade. Porque, se a gente for pensar, pessoal, é uma posição que é mais tranquila, né? Quando as coisas estão acontecendo, no calor do momento, tomar decisões e agir, é muito mais complicado, assim. É muito mais fácil você chegar um ano depois, olhar para trás para aquela decisão e apontar os erros. Né? Então, é muito mais simples fazer isso. Muito mais, olha, você tinha que ter feito daquele jeito, você fez errado. Mas, assim, existiam outras possibilidades, né? Essas leis, essa lei traz novos dispositivos para trazer o órgão de controle para essa análise, assim, sobre a conduta do administrador naquele momento e não ficar apenas numa análise posterior, distante, que não considera a realidade da atuação administrativa. E aí, exatamente aqui, esse que é um dos dispositivos mais relevantes, é o artigo 22, que ele fala que tem que ser consideradas circunstâncias práticas que levaram o gestor a tomar aquela decisão. Então, é um combate mesmo à idealização do direito. O que é isso? É muito fácil a gente chegar e falar como que tudo tem que ser feito. É muito simples. Só que a realidade da administração não funciona bem assim. Então, o gestor, ele se depara com diversas questões, diversos obstáculos, e a lei aqui chama o controlador público para levar em consideração na hora que ele estiver decidindo acerca desses obstáculos e dessas dificuldades enfrentadas pelo gestor na realidade da sua atuação. Então, a intenção mesmo aqui do legislador nesse ponto é que o controlador ele se coloque no lugar do gestor para entender essas dificuldades, que podem ser orçamentárias, dificuldades de pessoal, dificuldades materiais, temporais e até dificuldades jurídicas de interpretação do direito. Então, tem gestores que são bem intencionados e eles não tomam uma decisão que foi exatamente aquela decisão que o tribunal entende correta. Mas porque ele não tomou aquela decisão que o tribunal entende como correta, será que ele tem que ser penalizado? Será que não há razoabilidade na atuação desse gestor? E aí, eu trouxe aqui um trecho do José dos Santos Carvalho Filho, do manual dele de Direito Administrativo, quando ele fala que muitas críticas foram trazidas a esse dispositivo, porque ele entende que pode ser, entenderam, né, que poderia ser perigoso, porque ele ajuda os maus administradores, né, que podem usar essa brecha. Mas, na verdade, é trazer um meio termo, porque há excesso dos dois lados, tanto do âmbito da administração, quanto há excesso no âmbito do controle. E aí, um exemplo de aplicação desse dispositivo, eu trouxe até uma denúncia aqui do próprio Tribunal de Contas, para vocês entenderem como que é complexa essa decisão de verificar se a atuação do gestor foi correta ou não. Eu até participei dessa formulação dessa decisão aqui, que foi na denúncia 951.413, que foi publicada em maio do ano passado, de 2020. E essa denúncia tratava-se de um município que aplicou a penalidade de suspensão para licitar, aplicou, né, no âmbito do seu edital, restringindo essa licitação, falando que essa penalidade ela incidia para qualquer entidade. O que isso significa?
se a empresa for penalizada por qualquer entidade, seja municipal, estadual, ela não poderia participar dessa licitação. Só que existe uma controvérsia jurisprudencial muito grande em torno disso. O STJ entende de uma forma, o TCU entende de uma forma, e o Tribunal de Contas do Estado, ele entende de outra forma. Então, ele tem um entendimento, em consonância com o entendimento do Tribunal de Contas da União, que não foi o entendimento adotado pelo administrador naquele caso. Mas o que o Tribunal de Contas decidiu? O Tribunal de Contas decidiu que, olha, apesar de estar errado, de eu não concordar, de verificar a irregularidade, eu vou deixar de aplicar a multa, porque o gestor, ele se baseou em outras correntes doutrinárias, ele se baseou em correntes jurisprudenciais na sua atuação. Então, não é porque a atuação não está exatamente de acordo com o que eu gostaria, que ela é uma atuação que está errada. Então, o tribunal deixou de aplicar a multa exatamente considerando essas questões. Quando a gente fala de dificuldades práticas enfrentadas pelo gestor, essas dificuldades, elas também são jurídicas, porque a gente vê que há decisões controversas, e nesse caso aqui é muito claro, assim, que o STJ tem um entendimento muito consolidado, em um sentido, e o TCU tem um entendimento consolidado em um sentido completamente oposto. Então, a administração pública, ela teria embasamento, né, para tomar qualquer uma das decisões, e o Tribunal de Contas entendeu, então, olha, tendo em vista essas questões práticas, a gente não vai aplicar penalidade nesse caso. Então, esse artigo 22, ele traz essa ideia de trazer para o controlador uma análise das dificuldades reais enfrentadas pelo gestor na sua atuação. Outra questão também que a lei traz é sobre dosimetria de pena. Ela fala que é preciso, então, levar em consideração a natureza, a gravidade da sanção, da infração, os danos que vieram dessa infração, circunstâncias. Assim como a gente vê essa questão no âmbito penal, por exemplo, nessa dosagem das penas, essa consideração de circunstâncias agravantes, atenuantes. É uma lei indicativa para que o próprio tribunal ele possa estabelecer essas questões, né? O que é uma circunstância agravante, o que é uma circunstância atenuante, fazer uma dosimetria mesmo, porque para a gente não ver casos tão discrepantes. Às vezes, no mesmo caso, acontecendo a mesma situação, aplica uma penalidade para um gestor e para outro aplica uma penalidade muito maior, sendo que são parecidos. Então, trazer uma maior padronização nessa aplicação de penalidades no âmbito do tribunal. Também a lei traz uma questão de segurança jurídica e invariância do direito, que é o seguinte aspecto: quando a administração for alterar um posicionamento, ela levar em consideração essa questão na hora de julgar, né? Porque se ela está alterando esse posicionamento a partir de hoje, levar em consideração que muito foi feito anteriormente em razão do entendimento anterior. Essa ideia, trazida por esses dispositivos, é de confiabilidade e de estabilidade do direito, porque a gente sabe que tanto no Poder Judiciário quanto nos órgãos de controle existe uma morosidade. Então, quando o órgão vai atuar, ele tem que levar em consideração a interpretação que estava naquele momento que o gestor agiu, né? Não dá para ele alterar a sua interpretação de uma norma e exigir, para casos passados, essa interpretação a partir dessa alteração. Então, essa ideia de que a morosidade das decisões judiciais, das decisões de controle, ela traz essa questão temporal, né, de um tempo bastante expressivo entre o momento da atuação e o momento da análise. Então, trazer o gestor para esse momento da atuação, trazer o controlador para esse momento da atuação. E, por fim, a última norma que eu queria trazer com vocês, que é uma norma também extremamente importante trazida pela LINDB, que é que o agente público ele só vai ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões em caso de dolo ou erro grosseiro. E aí tem o decreto que regulamenta essa lei, e ela vai falar que erro grosseiro é aquele erro manifesto, um erro evidente, praticado com culpa grave, caracterizado por uma ação de omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Qual que é o recado desse dispositivo? O recado desse dispositivo é que o erro, ele pode existir na administração. Então, o gestor, ele não tem que ter medo de inovar, ele não tem que ter medo de trazer novas soluções para a administração.
O que não se aceita é um erro excessivo, né? Um erro que não considerou uma atuação com desídia, que não considerou os padrões mínimos de cuidado. É isso que não se aceita aqui. Então, o dispositivo ele está de acordo com essa ideia de que não penalizar o gestor que teve boas motivações, que teve capacidade de inovação. O erro ele tem que ser tolerado, né? Mas o que se admite, apesar de se admitir falhas, né, na atuação, não pode admitir desídia, descuido, má gestão, isso aí não é admitido. Mas um erro menor, ele é sim admitido, né? Então, nesse caso, vai ser aplicado só quando houver um erro grave por parte do administrador público. E aí, o Tribunal de Contas do Estado, quando ele vai falar o que é o erro grosseiro, ele fala que o erro grosseiro, por sua vez, é o que poderia ser percebido por uma pessoa de diligência abaixo do normal, ou seja, que seria evitado por uma pessoa com um nível de atenção mínimo, mas ele não foi evitado, né? Então, é uma grave inobservância de um dever de cuidado. Isso que o tribunal entende como erro grosseiro, né? Uma inobservância grave do dever de cuidado. E eu trouxe exemplos para vocês do que o Tribunal de Contas já entendeu como erro grosseiro e o que o Tribunal de Contas já entendeu como não sendo um erro grosseiro. Então, o Tribunal de Contas do Estado aqui de Minas, ele já entendeu, por exemplo, que é um erro grosseiro, passível de penalidade, quando o edital de uma licitação, ela não prevê a minuta do contrato e nem o prazo daquele contrato. Você está realizando uma licitação e não tem prazo para aquele contrato. Então, isso é um erro grave, um erro que exigiria uma diligência mínima. Qualquer pessoa com o mínimo de diligência saberia sobre a necessidade de colocar um prazo no contrato. Por outro lado, o TCE já deixou de aplicar uma penalidade por entender que não houve um erro grosseiro quando houve uma justificativa da atuação da pregoeira, né? A pregoeira não exigiu uma certidão, ela exigiu na licitação uma certidão que não está prevista no rol da Lei 8666, que é a certidão de recuperação judicial. Só que é um tema também complexo, que houve alteração na legislação de falências. Então, houve uma questão de direito mesmo envolvida, e nesse caso a pregoeira explicou, falou, olha, a nossa justificativa, ela teve como base tais fundamentos. Então, o tribunal entendeu que a justificativa apresentada foi razoável para o equívoco, né? Houve um equívoco, mas a justificativa foi razoável. Então, não houve uma falta, uma culpa grave, um dolo, uma falta de cautela. A atuação da pregoeira ela foi diligente, embora tenha sido errada, né, equivocada aos olhos do Tribunal de Contas do Estado. Então, a ideia, pessoal, que eu quis trazer, trazendo essa legislação para vocês, é sobre essas balizas, né, sobre essa reflexão acerca das balizas da atuação dos órgãos de controle, e essa legislação, ela tem sido cada vez mais utilizada pelo controle na sua atuação, que traz o objetivo, né, de trazer exatamente maior segurança jurídica para o gestor público. A gente sempre tem uma ideia de que o gestor público ele é corrupto, de que ele precisa ser punido, né? Só que é isso, quem trabalha na administração, você vê que tem muita gente de boa fé, tem muita gente que quer fazer o correto, que está ali fazendo o seu trabalho, e que muitas vezes é incompreendido pelo tribunal. Então, essa lei, ela traz essa busca de trazer segurança jurídica para o bom gestor. Não é trazer impunidade, não é deixar de punir um mau gestor, mas é de trazer segurança jurídica para o bom gestor no seguinte sentido, olha, a sua atuação ela pode ser até equivocada do nosso ponto de vista, mas se tivesse sido uma atuação que foi justificável, né, que se baseou em alguma decisão, que uma atuação que foi diligente, ela não vai ser penalizada. E eu senti muito isso, pessoal, quando eu fui para o tribunal, porque eu já trabalhei no âmbito da administração, e quando a gente está no âmbito da administração, realmente são diversas dificuldades que o gestor se depara, né? Tanto do ponto de vista de orçamento, de pessoal, tanto essa questão jurídica mesmo, qual caminho seguir, muitas questões são controversas do ponto de vista jurídico. E quando eu fui para o tribunal, eu acho que foi importante para mim ter tido essa visão do que é estar na ponta da administração pública, para eu poder trazer essas balizas para a minha atuação, essas balizas da lei, ainda que
óbvio que, né, observando a lei, mas independente da lei, eu acho que foi importante para mim ter tido essa experiência. Então, o que eu acho, a minha visão acerca dessa lei de introdução às normas do direito brasileiro, que trouxe esses dispositivos, foi essa tentativa. Nem todo mundo que está lá no controle teve a oportunidade de estar na administração antes para ter um pouquinho de entendimento, né, das dificuldades do gestor. Mas é uma tentativa de alertar, de trazer essa necessidade de percepção por parte do órgão de controle sobre as dificuldades dos administradores de recursos públicos. Então, minha ideia foi trazer essa legislação para vocês, que eu considero extremamente relevante. Então, com essa parte, né, da LINDB, a gente encerra a parte do controle da atividade financeira do Estado. Agora, pessoal, nós vamos passar por um tema, que é o tema final, né, da nossa disciplina, que é Direito Financeiro e Econômico, e a gente vai tratar nas próximas aulas sobre o direito econômico. Então, agora, pessoal, nós vamos começar uma segunda parte da nossa disciplina, que é analisar esse outro ramo do direito, né, que é o direito econômico. Nós já estudamos o direito financeiro, estamos dentro do direito financeiro diversas questões, e agora a gente vai passar sobre as noções introdutórias de direito econômico. O que é o direito econômico? Ele é o ramo do direito que vai disciplinar a atividade econômica. Então, ele vai estudar questões, né, do ponto de vista jurídico, sobre o controle da inflação, questão da livre concorrência, equilíbrio de mercados e diversos setores produtivos da sociedade. É um ramo recente do direito, e ele teve sua formação com a ideia de intervencionismo na economia, que a gente vai ver esse contexto histórico de surgimento do direito econômico, que verificou-se, então, uma necessidade, né, no século XX, de intervenção do Estado na exploração econômica. Então criou-se esse arcabouço normativo para que essa intervenção do Estado na atividade econômica, ela ocorra com segurança, né, uma vez que a atuação do Estado ela tem que ser previsível. A gente precisa que, para a economia funcionar bem, a atuação, a gente tem que saber o que vai se esperar, o que o Estado pode ou não fazer no âmbito desse controle, dessa intervenção estatal na economia. Uma característica relevante do direito econômico é que, ao contrário dos outros ramos do direito, ele sofre muita influência dos valores políticos adotados num determinado momento. Então, a gente vai ver que, em determinado momento histórico, entende-se que o Estado deve ser mais intervencionista ou menos intervencionista. Então, as normas do direito econômico, elas vão variar com base nessas influências e nesses valores políticos. E o direito econômico, para que não reste dúvidas, né, a gente sempre, quando vai tratar de um ramo do direito que é novo, que é mais recente, a gente acaba tendo que justificar a sua autonomia, né, porque ele é um ramo autônomo do direito, porque ele tem suas regras próprias, e a própria Constituição, ela traz como um ramo autônomo do direito, né, quando fala que no artigo 24, que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então, a gente tem aí a própria Constituição prevendo a autonomia do direito econômico face aos outros ramos do direito. E a gente vai ver também que a própria Constituição, ela disciplina num título específico sobre a ordem econômica, né, traz regras específicas sobre essa atuação do Estado na economia. Então, qual foi o contexto histórico do surgimento do direito econômico, que vem dessa ideia do intervencionismo do Estado na economia? A gente vai ver que, primeiro, houve um movimento no sentido inverso, de que o Estado não deveria intervir, e, com o tempo, houve o entendimento da necessidade de atuação do Estado na economia, com maior ou menor intensidade. A participação do Estado, então, na economia, ela não foi estática ao longo da história. A gente vê um movimento pendular que começa com que vai oscilando, né, entre uma extrema liberdade econômica, de nenhuma atuação do Estado, ou uma intervenção
excessiva, intensa do Estado na economia. Então, há essa oscilação ao longo da história. No início, com a formação do Estado de Direito, lá após as revoluções burguesas, né, do século XVIII, a gente tem a formação do Estado liberal. Naquele momento, a burguesia queria frear, né, o Estado absolutista, que era o Estado anterior, e entendia-se que o Estado ele tinha que garantir as liberdades individuais apenas, né, e deixar que o mercado se autorregulasse. Então, a participação do Estado naquele momento, ela tinha que ser mínima. E naquele momento que surge aquela ideia, que provavelmente vocês já ouviram falar, do Adam Smith, que é dessa ideia da mão invisível, que o mercado ele vai se autorregular, que as leis da oferta e da demanda, sozinhas, né, que o próprio mercado sozinho, sem nenhuma interferência estatal, ele vai se estabilizar, ele vai trazer um ponto de equilíbrio. Então, esse economista britânico, o Adam Smith, que é o principal teórico desse movimento do liberalismo, e ele dizia que a economia tinha que ser livre, sem nenhuma intervenção do Estado, e aí que ela ia se autorregular de forma automática, como se houvesse uma mão invisível no mercado. Essa ideia da mão invisível é bem... a gente estuda isso até quando a gente está estudando história, né? Essa ideia na própria escola, a gente estuda essa ideia da mão invisível do Adam Smith, que é que o próprio mercado vai se autorregular, fazendo seus próprios movimentos. Das próprias interações entre os agentes econômicos, entre os ofertantes e demandantes, levariam automaticamente a uma alocação eficiente dos recursos na sociedade. No entanto, essa visão de autorregulação do mercado, de interferência mínima do Estado na economia, né, garantindo apenas as liberdades da propriedade privada, liberdade de ir e vir, etc., ela trouxe diversas crises no início do século XIX, seja porque não houve uma política de distribuição de renda, né, que trouxe só essas liberdades do ponto de vista formal, não trouxe materialmente esses direitos aos indivíduos, seja pela verificação da ocorrência de falhas de mercado, que não existe, é muito raro uma atuação perfeita do mercado, né? Existem fatores que acabam impossibilitando esse equilíbrio perfeito, previsto, né, como se fosse essa mão invisível do mercado. Então, no mundo real, não tem esses mercados perfeitos que se autorregulam, porque existem falhas de mercado que impedem que essa alocação de recursos seja eficiente. Então, os exemplos de falhas de mercado, por exemplo, a simetria informacional, que os agentes eles não detêm as mesmas informações, ou mercados incompletos, nem sempre a iniciativa privada ela tem interesse em determinadas atuações. E também a questão do poder de mercado, que vai ser muito importante para a gente, eu vou detalhar daqui a pouco, e a gente vai estudar ela bastante também quando a gente for tratar do direito da concorrência. Então, falhas de mercado, o que acontece? Seria uma atuação, uma ocorrência perfeita do mercado, né? Se todos os agentes envolvidos tivessem as mesmas informações. Se quem compra tivesse a mesma informação de quem está vendendo. Mas a gente sabe que, na verdade, existe uma assimetria nessas informações, né? Por isso que o Estado tem que atuar para trazer um pouco de equilíbrio nesse aspecto. Então, por exemplo, um exemplo simples é a exigência de que os produtos, né, os rótulos dos produtos tenham os ingredientes. Isso é uma informação relevante que traz uma simetria entre o consumidor e o produtor. Mas é uma regra, né? Teve que normatizar para que isso acontecesse, para trazer essa simetria informacional entre quem está comprando e quem está vendendo. Outra questão relevante que também impacta diretamente nessa atuação perfeita da economia, que é a existência de poder econômico. Poder econômico é a capacidade que um único agente possui de influenciar os preços de mercado, porque a ideia de um mercado perfeito seria um mercado com diversos agentes, vendedores, né, menores, e eles atuariam num regime de competição entre si. Mas o que a gente sabe é que isso não é o que acontece. Existe
monopólios, oligopólios, acaba havendo uma concentração desse poder econômico, e essa concentração do poder em alguns entes, ela faz com que o preço, que os custos, eles sejam mais elevados, por exemplo. Então, é preciso atuação do Estado nesse sentido para equilibrar essas forças atuantes no mercado. Então, o papel do governo é limitar esse poder de mercado das firmas mediante várias formas de regulação, fixação de preço máximo, estímulo à concorrência, seja pela limitação de fusões, a gente vai estudar mais para frente essa análise, né, de quando grandes empresas vão se juntar, seja pela criação de incentivos diretos à instalação de competidores, que é o que a gente vai ver, por exemplo, no caso dos próprios incentivos às micro e pequenas empresas. E aí, pessoal, então, com essa verificação de que o Estado, de que a economia, né, por si só, que o mercado por si só não era capaz de trazer os benefícios para a sociedade, a gente viu que existem essas falhas de mercado e que, além disso, não ocorre uma distribuição de renda adequada entre a população, então verificou-se a necessidade de intervenção do Estado na economia. Essa intervenção do Estado na economia ela se mostrou necessária principalmente no início do século XX, quando a gente viveu diversas crises, né? E a principal delas foi a crise de 1929. E aí verificou-se durante essa crise a fragilidade do mercado de se autorregular, né? Porque se verificou um alto nível de desemprego, de desigualdade, e verificou-se que o Estado que o mercado por si só não era capaz de se autorregular. Então, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu esse estado que a gente chama de estado de bem-estar social, que é um estado que vai buscar patamares mínimos de bem-estar econômico, social e cultural para a sociedade. Então, percebeu-se que aquelas liberdades, né, que deixavam os indivíduos à sua própria sorte, não funcionou bem como era se esperado, e exigiu-se que o Estado atuasse em áreas que até então ele não atuava. Então, ele começou a atuar prestando diversos serviços públicos e intervir diretamente no domínio econômico. A gente vê, no caso, quando a gente estuda em história, esse caso é bem emblemático, né, que nesse mesmo período da crise de 29, houve um momento no Brasil que teve que queimar sacas de café, porque havia uma oferta excessiva e não tinha demanda suficiente. Então, em determinado momento, eles decidiram queimar o café para ver se mantinham os preços nos patamares que traziam minimamente o lucro, né, para esses produtores. Então, isso aqui, quando a gente trata da crise de 29 em âmbito mundial, mas também no Brasil, houve os seus impactos. Então, essa crise, ela mostrou a fragilidade do livre mercado para sustentar o capitalismo e mostrou a necessidade de intervenção do Estado na economia. E aí, o principal autor sobre essa intervenção do Estado na economia foi o Keynes, que é essa teoria keynesiana, né, que fala que somente por meio da intervenção do Estado é possível criar uma demanda. Então, o Estado, no momento de retração econômica, ele vai atuar aumentando os gastos para aquecer a economia, por exemplo, vai reduzir tributação. Então, de certa forma, o Estado ele tem que atuar na economia para garantir que essa economia seja saudável e traga benefícios para toda a população. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem, né, dessa ideia, dessa alteração de paradigma, porque a gente viu que antes era um paradigma de que o Estado não deveria atuar de forma alguma, e agora no Estado intervencionista, no Estado social, é uma ideia de que o Estado tem que atuar muito, o Estado tem que atuar na economia, o Estado tem que prestar diversos serviços aos cidadãos. Contudo, também esse novo paradigma do Estado intervencionista, ele não se mostrou eficiente, né? Porque o que aconteceu? O Estado ficou gigantesco, aumentou a máquina estatal, aumentou os gastos públicos, aumentou o déficit orçamentário, e o Estado não estava sendo eficiente em prestar todos os serviços que lhe eram incumbidos. Então, surge um novo paradigma de Estado, que é o paradigma do Estado regulador.
o que é essa ideia do Estado regulador? É uma ideia que tenta voltar numa atuação menor do Estado, mas também verifica que não é possível mais voltar naquele momento que o Estado não fazia nada. O Estado ele tem que intervir sim, mas tem essa dose de intervenção reduzida. O Estado vai ter um papel mais de regular a ordem econômica, de fiscalizar do que de prestar diretamente determinadas atividades e serviços públicos. Então, por meio do Estado regulador, vai haver uma intervenção na economia de forma subsidiária. O que significa isso agora? Né? O poder público ele vai atuar diretamente nas áreas nas quais a iniciativa privada não consegue alcançar o interesse coletivo, então ele não vai atuar em tudo mais, e vai haver uma atuação prioritária por meio de monitoramento, planejamento, normatização da ordem econômica. No Brasil, a gente pode ver a ocorrência dessa alteração de paradigma, né, para um Estado regulador, quando a gente vê, por exemplo, as desestatizações que ocorreram na década de 90. Eu estava falando que no Brasil a gente vê essa ideia do Estado regulador com as desestatizações, né, na década de 90. A gente vê, por exemplo, a questão da telefonia, né? Antigamente, a pessoa para comprar uma linha telefônica era um absurdo, né? Era extremamente caro comprar, só gente que tinha muito dinheiro, era caríssimo comprar uma linha. Então, o que demonstra, de certa forma, a ineficiência do Estado. Quando o Estado pega muitos serviços para prestar, ele acaba não conseguindo atuar de forma eficiente. Então, qual que é a ideia do Estado regulador? Passar para a iniciativa privada, o que for possível, passar para a iniciativa privada, e o Estado vai atuar fiscalizando essa atuação como uma... de fora, né? Como só fiscalizando essa atuação da iniciativa privada. E aí o professor Mansal, ele fala que o Estado regulador é uma opção do Estado pela intervenção indireta, que é uma intervenção mais normativa, né? Revela essa concepção política mais adequada que para obter os fins buscados, não precisa do exercício direto, que o Estado não tem que estar atuando imediatamente, exercendo todas as atividades o tempo todo. O Estado ele pode, então, passar para a iniciativa privada algumas atividades e reservar para si aquelas atividades que sejam essenciais e que a iniciativa privada não tem interesse de produzir sozinho, porque não tem lucratividade, enfim. Ele vai concentrar seus esforços. Então, é uma necessidade uma tentativa de enxugar um pouco a máquina estatal e priorizar a atuação do Estado para os setores atuação direta, né, para aqueles setores mais necessários, e o Estado atuar, de modo geral, apenas regulando e fiscalizando a atuação da economia. Eu trouxe também aqui o professor Alexandre Santos Aragão, que é uma das referências nessa questão da regulação da atividade estatal, quando ele fala que a regulação estatal da economia é o conjunto de medidas legislativas, administrativas e convencionais, abstratas ou concretas, pelas quais o Estado, de maneira restritiva da liberdade privada ou meramente indutiva, determina, controla ou influencia o comportamento dos agentes econômicos, evitando que lesem os interesses sociais definidos no marco da Constituição e orientando-se em direções socialmente desejáveis. Então, é exatamente essa atuação que a gente vê, por exemplo, das agências reguladoras, né? O Estado ele vai ditar quais normas a economia vai seguir e vai fiscalizar a execução dessas normas, ao invés de pegar para si toda a atuação e intervir diretamente na economia. Então, eu trouxe para vocês aqui um resumo desses paradigmas, né, do Estado. Primeiro, o Estado liberal, no qual não havia, a ideia era de que não haveria possibilidade, né, não haveria necessidade de que o Estado intervisse na economia, com a ideia do John Smith, e depois, do Adam Smith. Depois a gente vem uma ideia de Estado intervencionista, que verifica que o Estado liberal não foi capaz de trazer esse equilíbrio, né, que essa mão invisível do mercado ela não ocorreu. Então, houve a necessidade de que o Estado intervisse na economia diretamente, e aqui no Estado intervencionista, o Estado atua, busca prestação de diversos serviços à coletividade, uma atuação gigante do Estado mesmo. E aí, com o tempo, verificou-se que também não era eficiente esse tipo de atuação do Estado assumir
todas as prestações. Então, veio para esse paradigma atual do Estado regulador, que é passar para a iniciativa privada o que for possível, o Estado ele vai atuar diretamente de forma subsidiária, mas ele vai ter essa atuação principal no âmbito do planejamento, do controle, da fiscalização e da regulamentação da economia. Então, essas são as fases, né, do Estado. E aí a gente vê que o direito econômico, então, ele vai variar de acordo com cada momento político, né, que as regras do direito econômico no Estado liberal vão ser de uma forma, não existia, né, esse direito econômico, porque não havia essa intervenção do Estado na economia. Depois, no Estado intervencionista, as normas seriam de uma forma, e agora no Estado regulador, o direcionamento das normas no âmbito do direito econômico vão ser de outra forma. A gente vê, então, essa questão, o tanto que essa parte histórica, esses posicionamentos políticos, né, eles influenciam nas normas do direito econômico. E aí, pessoal, a gente vai entrar num tema, então, como que o direito econômico, a gente viu que verificou-se essa necessidade de intervenção do Estado na economia, mas como que a nossa Constituição, ela traz essa necessidade de intervenção, como que ela regulamenta isso. A Constituição, ela prevê um título específico chamado da Ordem Econômica e Financeira, no qual, nesse título, ela traz os princípios gerais da atividade econômica. Então, o artigo 170, que é o primeiro artigo aí da ordem econômica, ele vai falar que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa e tem por fim assegurar a todos a existência digna. E aí ele vai trazer quais são os princípios da ordem econômica. Então, já de início a gente vê que a Constituição, ela busca essa questão social da intervenção do Estado. Na economia, sim, porque são fundamentos, né, da ordem econômica, fundamentos da atuação do Estado na economia, essa valorização do trabalho e da livre iniciativa. O que é valorização do trabalho? Tem a ver com os direitos sociais, né, quando a gente estuda lá no início da Constituição, com os direitos sociais, que é garantir que o homem possa viver dignamente com o produto da sua remuneração, do seu trabalho. Então, para isso, ele precisa de um monte de direitos sociais, renda mínima, descanso semanal, seguro-desemprego, diretamente relacionado com a dignidade da pessoa humana, porque é através do seu trabalho que a pessoa vai gerar renda, que vai garantir acesso aos bens essenciais. Então, essa valorização do trabalho é um dos fundamentos da nossa ordem econômica prevista pela Constituição. Outra questão também que está prevista na Constituição como fundamento é o da livre iniciativa. Isso significa que o Estado ele não vai restringir o exercício da atividade econômica, né? As pessoas elas podem escolher o que elas vão atuar, de forma que elas vão atuar. O Estado ele não vai direcionar ninguém, não vai determinar que tal pessoa vai ser tal profissão, né? Não tem isso. Cada um decide por si e decide até de não querer atuar na economia. O que ocorre aqui na livre iniciativa é que há casos que são necessários uma proteção do consumidor e da sociedade, então o Estado ele vai impor requisitos mínimos necessários ao exercício de uma determinada atividade. Então é o caso, por exemplo, de uma profissão de médico, uma profissão extremamente importante, né, que tem questões de saúde pública, tem questões relacionadas à vida. Então um profissional, para ser médico, ele precisa seguir determinados requisitos mínimos. Mas isso não significa empecilho a livre iniciativa. O Estado só está atuando para trazer essa proteção para a sociedade. De forma geral, viste essa questão de que o Estado não vai restringir o exercício da atividade econômica. De modo geral, cada um escolhe a atividade econômica que vai exercer livremente. Isso também é um fundamento da nossa ordem econômica prevista pela Constituição. Outra questão, outro ponto da ordem econômica, e aqui é muito interessante, né, pessoal? A gente está falando o tempo todo de economia, e vocês observem que a Constituição está trazendo a importância de que a economia observe outros valores, que não apenas o lucro, né, das empresas e tudo mais, uma valorização do trabalho, busca de existência digna, né, que o Estado vai direcionar a sua atividade econômica para erradicar a pobreza, acabar com as injustiças sociais, fazendo com que as classes menos favorecidas tenham acesso a um mínimo existencial. Então, tem essa questão que o Estado vai intervir na economia, trazendo, por exemplo, políticas de distribuição de renda para a população, para trazer exatamente
esse mínimo, né, possibilitar essa existência digna. E aí, o próprio artigo 170, ele traz diversos princípios, que são princípios da ordem econômica, que a gente vai entender que são importantes a gente ver, para ver quais são os valores, né, que a nossa Constituição, ela incorpora nessa atuação do Estado na economia, o que é preciso observar. Mas, tendo em vista a hora, eu vou deixar para a gente começar essa matéria dos princípios na próxima aula. Desejo para vocês uma boa noite, uma boa semana aí de estudos e uma boa prova no domingo para quem for fazer a prova.